começa com uma explosão colossal na cidade de Tóquio. Anos depois, o mundo está completamente devastado. Tudo que restou daquele lugar foi destroços e ferrugem que se espalha pelo ar. Um homem que afirma ser um monge tenta passar pela fronteira de Guma para chegar à cidade de Imihama. Ele avista um cartaz de procurado. No cartaz está um homem chamado Bisco Akaboshi. O oficial fala que ele é muito perigoso e dizem que ele é um devorador de pessoas. Chega a me arrepiar, mano. Mais tarde, na cidade de Imihama, um doutor chamado Milo está cuidando de alguns pacientes com uma doença que chamam de doença da ferrugem. Lá fora, um homem entrega alguns cogumelos para um comerciante. Após isso, depois de terminar o serviço, Milo vai até o comerciante. Ele compra algum daqueles cogumelos. Ele vende na surdina, pois é proibido pelas autoridades. Fala baixo, Nick. O vendedor alerta que se ele for pego com essas coisas, a cidade já era. Chegando em casa, ele encontra sua irmã, chamada Parru. Ela está doente por causa da ferrugem. Então, ele começa a fazer experimentos com alguns cogumelos, usando um sintetizador de remédios que ganhou do governador. Parru acredita que o governador Kurokawa não daria algo assim sem pedir algo em troca. Ainda assim, Milo fala que se conseguir fazer um remédio contra a ferrugem, poderá salvar todos que sofrem dessa doença. Mais cedo, ainda no portão de Guma, o oficial diz que os cogumelos do Bisco são coisas de louco. Qualquer lugar que ele acerta com seu arco, nasce cogumelos gigantes, do tamanho de árvores. Para concluir a autorização de passagem, ele pergunta o que há no bagageiro do monge. Ele responde que está cheio de corpos. Como é, amigo? De volta ao presente, Milo fala que vai de novo até o mercado. Chegando lá, ele acaba sendo roubado. Chama a polícia. Ele persegue o garoto. O garoto derruba ele e quando vai atacá-lo, o confunde com uma mulher, então recua. Após isso, Milo acaba cuidando do ferimento do garoto e deixa ele ir embora. Mete o pé, não olha pra trás não. Nesse momento, o governador Kurokawa e seus capangas aparecem. Ele fala que não importa o quanto Milo se esforce na periferia, os pobres sempre morrerão, e o convida para trabalhar ao seu lado, onde poderá ganhar muito dinheiro e salvar sua irmã. De repente, Bisco atira uma flecha próxima a Kurokawa e vários cogumelos nascem. Então, de volta ao portão de Guma, o monge diz que vários monges morreram enquanto aprendiam a técnica da respiração e que isso é normal. O oficial fala para sua assistente dar uma olhada debaixo do pano. O monge diz para ela que está cheio de centopeias para evitar que os corpos apodreçam e que eles podem rasgar os dedos e a mão dela. Eles deixam de mão e carimbam o visto dele. Eles começam a abrir o portão. No entanto, o oficial fala que está achando algo estranho, pois monges são proibidos de usar projéteis, como flechas e armas. De volta ao presente, os capangas de Kurokawa estão sobrevoando a cidade quando são atacados por Bisco. Outro helicóptero dispara vários mísseis em direção a Bisco, que usa cogumelos para escapar. O tiroteio corre à solta, enquanto Bisco corre para salvar sua vida. Enquanto isso, Parru está assistindo tudo pela TV. Ela é a capitã da polícia de Imihama. Ela veste seu uniforme e se prepara para ir para a treta. Nesse momento, Milo aparece e tenta impedi-la de ir, mas para mantê-lo seguro, ela o nocauteia e o põe para dormir. Minutos depois, Milo acorda e vai até a sua bancada testar os novos cogumelos que comprou. Bisco aparece juntamente com seu aliado que está ferido no chão. Ainda no portão de Guma, o oficial pega sua arma e fala que ele não é um monge. Então dispara a arma, acertando o rosto do monge e revelando sua identidade. Bisco, o guardião de cogumelos. Ele lança uma flecha que acaba causando uma leve destruição. No presente, Bisco mostra um cogumelo que tem o poder de cura e pede para Milo sintetizar o remédio de ferrugem com ele. Milo percebe que o velho não está nada bem e pede permissão para operá-lo. Bisco concorda, mas pede para ele fazer a sintetização primeiro. Nesse momento, os capangas de Kurokawa descobrem onde eles estão. Imediatamente, Bisco se abaixa com os dois e os capangas começam o tiroteio. Ele atira algumas flechas pela casa e de repente nasce um cogumelo gigante. Mais cedo, após falhar na passagem da fronteira, um grande caranguejo chamado Akitawa sai debaixo do pano da carroça e montado nele está o velho chamado Jabi. De repente, eles são atacados e então começam a fugir. Bisco ataca e se livra deles um por um. No entanto, mais hipopótamos aparecem. Não vai dar não. No presente, eles conseguem escapar dos capangas. Bisco atira duas flechas no meio da cidade, para distrair os capangas e poderem fugir. De volta a Guma, Bisco lança uma flecha enquanto os hipopótamos vão em sua direção. Um deles tenta atacá-lo, mas ele o segura e o joga para bem longe. Sai de casa, comi pra caralho! Nesse momento, o cogumelo cresce e o joga para o outro lado do muro.
No presente, o governador está falando com uma garota chamada Tirol. Ela diz que falhou em matar Bisco, mas que tem certeza que acabou com o velho que estava com ele. Kurokawa manda os capangas se dividirem e procurar por Bisco. Ele entrega uma arma para Tirol e Amanda fazer o mesmo. No passado, após passarem pelo Muro de Guma, eles encontram um lugar para passar a noite. Em seguida, Bisco aplica uma injeção em Jabe, pois ele está com a doença da ferrugem, e fala que ele não tem muito tempo, pois em breve a ferrugem irá alcançar o seu pulmão. O velho diz que está feliz por Bisco ter aprendido tudo que ele lhe ensinou, tanto a arte do arco quanto a domar o caranguejo. A única coisa que ele não aprendeu foi a sintetizar os remédios. Bisco fala para ele parar com a conversa fiada, pois não vai deixar ele morrer. Após isso, Bisco avista um míssil vindo em sua direção, mas ele se livra do projétil facilmente com a sua flecha. Em seguida, uma nave caracol chamada Escargot, pilotada por Tirol, se aproxima e vomita um tipo de ácido. Quando Bisco pretende atacar, uma criatura o agarra e libera uma descarga elétrica. Tirol aproveita a oportunidade para atacá-lo com a metralhadora. No entanto, Jabe se coloca na frente e é ferido gravemente. Bisco fica furioso e lança uma flecha derrubando Escargot, porém Tirol consegue escapar a tempo. Após isso, Bisco vai a toda velocidade para Imihama, na esperança de achar um médico para salvar Jabe. De volta ao presente, eles fogem para os esgotos. Em seguida, Milo cuida dos ferimentos de Bisco. Ele manda Milo cuidar do velho enquanto ele vai para a superfície. Mais tarde, um dos policiais vai até Parru e fala que Bisco está lutando com a força de elite de Kurokawa perto do portão oeste. Ele também diz que um grande cogumelo foi visto na clínica onde o irmão dela trabalha. Enquanto isso, Bisco derruba Tirol e todo o resto da elite. Nesse momento, Parru surge em grande estilo. Bisco atira uma flecha jogando ela para o alto. De repente, ela se aproxima dele e o joga contra a parede, e a treta começa. Nos esgotos, Milo está fazendo uma transfusão de sangue no coroa. Parru vai com tudo para cima de Bisco, enquanto ele desvia de seus ataques. Bisco fala que ela é muito boa, apesar da condição de ferrugem dela. Ela então diz que a culpa é dele por espalhar ferrugem pelas cidades, e avança para atacá-lo. Ele fala que os cogumelos não espalham ferrugem, os cogumelos crescem consumindo a ferrugem. Ela diz que se isso for verdade, ele deve salvar o Japão do vento ferroso. Ele fala que não pode, pois existem pessoas como ela que entendem tudo errado e tentam impedi-lo. Nos esgotos, Jabe diz que os guardiões de cogumelos cultivam cogumelos em lugares com muita ferrugem, por isso acabam achando que os cogumelos que espalham a ferrugem. Então, assim começou o rumor de que os guardiões de cogumelo espalham a ferrugem, começando essa grande opressão. Jabe também diz que os guardiões não são bons em socializar, e nem todos têm boas intenções. Alguns utilizam suas habilidades para conseguir dinheiro desonestamente. Enquanto isso, Bisco pega a moto e joga na direção de Parru. Ela rebate a moto, causando uma grande explosão que joga ele para bem longe. Bisco fala que está procurando pelo comedor de ferrugem, um cogumelo que absorve qualquer ferrugem, seja de homens ou de máquinas. Parru não acredita em uma palavra da boca dele e acredita que tudo não passa de mentiras. Ele então comenta que conheceu um médico e que, por sinal, eles dois são muito parecidos, e diz que até que ela é bonitinha. Ele pergunta se ela conhece Milo. Parru fica irritada e pergunta o que ele fez com Milo. Parru avança com tudo para cima dele, e quando vai atacá-lo, nasce vários cogumelos em sua arma. Bisco aproveita a chance e acerta ela em cheio. Depois atira uma flecha em seu peito, fazendo ela cair desmaiada em seus braços. Após isso, Bisco leva Parru até a entrada do esgoto, onde acaba encontrando com Jabe já em boa forma. Ele pergunta se Milo a conhece. Ele fala que ela é sua irmã. Bisco diz que ela estava muito agitada e usou veneno para fazê-la dormir. Tá brincando comigo? Jabe fala que eles não podem ficar parados, pois os policiais logo aparecerão, e diz que ficará para segurá-los. Bisco discorda da ideia e fala que mesmo que ele pegue o cogumelo comedor de ferrugem, ele precisa de Jabe para sintetizar o remédio. Então, Milo pede para ser levado junto e diz que pode sintetizar os remédios e também curar as feridas dele. Enquanto isso, os policiais acabam encontrando eles, e Jabe fica para cuidar deles. Bisco pergunta o que Milo vai fazer com a sua irmã. Ele diz que o pessoal da polícia vai cuidar dela e também deixou várias injeções com cogumelos para ela. Após isso, eles correm em direção à saída da cidade. No entanto, há guardas esperando por eles. Bisco então atira uma flecha fazendo um cogumelo jogar eles para o outro lado do muro. Após fugirem, eles passam um bom tempo caminhando pelo deserto, em direção ao leste. Depois de andarem bastante, Bisco reencontra o caranguejo. O nome dele é Akitawa. Milo monta em Akitawa, mas ele acaba o jogando ao chão. Bisco diz que Akitawa odeia médicos, então Milo passa metade do caminho indo a pé. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Uma hora depois. Bisco pergunta se ele não quer tentar subir aos poucos
poucos para domá-lo. Milo então sobe outra vez, mas a Kitawa não facilita. Na manhã seguinte, Milo está tentando domá-lo, quando acaba encontrando-se com Tirol. Ela se aproveita e tenta roubar a Kitawa. Eu sou ladrão, rapaz. Bisco, que está vendo tudo, atira uma flecha fazendo ela cair. Ela foge dali. Mais tarde, eles encontram um templo e resolvem passar a noite lá. Eles acabam encontrando Tirol. Ela já estava lá. Bisco comenta que se lembra dela e pergunta se ela está seguindo eles. Tirol está agonizando e não parece nada bem. Imediatamente, Milo corre para ajudá-la. Vendo que tem algo no estômago dela, ele a beija e tira a lava gigante da boca dela. Bisco pergunta o que é aquela coisa. Ele fala que é uma lava-balão, usada para evitar que os escravos fugissem. Você faz eles engolirem o ovo e então previne que o ovo ecloda usando remédios. Isso não é ideia não, boy. Caso parem de usar os remédios, a lava nasce e mata o hospedeiro. Tirol não fazia ideia de que algo assim estava em seu corpo e diz que deve ser coisa do serviço secreto do qual participava. Após isso, durante a madrugada, Bisco e Tirol acordam com um grande tremor. Nesse momento, Milo está com a Kitawa sendo atacados por uma criatura gigante. Milo diz que o templo em que eles estavam descansando, na verdade, é uma arma animal gigante. A Kitawa usa suas garras para perfurar a pele do animal. Em seguida, Bisco atira uma flecha, fazendo assim o monstro parar de se mover. Milo pergunta se Bisco sempre luta contra monstros assim. Ele fala que de vez em quando, mas essa é a primeira vez que luta contra um templo. No dia seguinte, eles acordam e Milo percebe que Tirol fugiu e que roubou todo o dinheiro deles. No entanto, ela deixou vários alimentos no lugar. Então, eles continuam a viagem. Porém, com o passar do tempo, a comida acaba e ambos estão morrendo de fome. Quero comer. Nesse momento, Bisco avista uma melancia e corre para pegá-la, mas uma criança pega primeiro e sai correndo. Bisco consegue pegá-lo. No entanto, outras crianças armadas aparecem. Em outro lugar, Parru está passando por uma cidade quando sua moto a acaba quebrando. Ela escuta um grito pedindo socorro. Ela vai averiguar e encontra um corpo no chão e de repente uma pessoa cai ao lado dela. Quando ela olha para o telhado, avista um casal sendo atacados por uma aranha gigante. Imediatamente, ela ataca o monstro e o derrota facilmente. O velho a agradece e a convida para ir até a sua casa, pois lá poderá consertar sua moto. Já na casa do senhor, Parru pergunta o que aconteceu com essa cidade. A mulher diz que a cidade foi aniquilada por causa de um guardião do cogumelo. Um guardião chegou na cidade e foi bem recebido. Ele ficou em um dos apartamentos e tratava as pessoas que estavam com a doença da ferrugem. No entanto, com o passar dos dias, as pessoas que tinham sido tratadas começaram a morrer subitamente. Eles investigaram e perceberam que o interior das pessoas estava cheio de ferrugem. Então, as pessoas que não morreram fugiram da cidade e acabou sobrando só eles dois. Antes de partir, o guardião diz a eles que esse foi um ótimo experimento. Parru se convence de que os guardiões de cogumelo realmente estão espalhando a ferrugem. Enquanto isso, Bisco fala para os garotos que eles querem apenas comida e que tem dinheiro para pagar. Bota um prato de comida aí pra mim. Um garoto chamado Nuts não acredita nele e manda ele soltar seu amigo. Bisco mostra seu cartaz de procurado e fala que se eles o levarem como prisioneiro, terão uma recompensa de 800 mil. Os garotos prendem eles e os levam para a cidade. Eles chegam na cidade chamada Tetsujin. Milo diz que essa cidade tem um formato diferente. A garota chamada Plum fala que a cidade foi criada com uma parte de um Tetsujin que caiu do céu após a grande explosão em Tóquio. Depois disso, Bisco sobe com Nuts enquanto Milo fica lá embaixo com Plum. Após comer uma deliciosa sopa de moluscos cozidos ao leite, Milo percebe que não há nenhum adulto na cidade e que todas as crianças estão armadas. Plum diz que no inverno, cardumes de baiacu voadores passaram pela cidade e comeram muitas pessoas. Milo olha algo incomum na mão de Plum. Ela fala que é ferrugem, ou pelo menos foi o que o exército de Miyama disse quando vieram à cidade. Como os remédios são caros, todos os adultos saíram da cidade para ganhar dinheiro. Bisco está aproveitando a comida, embora tenha sido jogado numa cela. Mais tarde, Parru finalmente termina o conserto de sua moto, então ela sai para procurar o casal. Em um certo local bastante esquisito, ela se depara com uma família de esqueletos. Em seguida, ela os encontra e percebe que eles são um casal perigoso e que não batem bem das ideias. A mulher joga a faca em sua direção, mas Parru a pega. De repente, ela começa a se sentir estranha. O velho fala que colocaram veneno no chá que ela bebeu, então ele aproveita a chance para atacá-la. No entanto, ela o segura e diz que foi apenas a ferrugem em seu peito doendo e que não é burra de beber um chá dado por estranhos. De repente, um corpo controlado por cabos ataca ela. Em seguida, ele solta um gás gerando uma explosão, porém Parru sai a tempo do local. O casal percebe que não pode vencê-la, então eles simplesmente voltam para dentro e se explodem junto com o local. Enquanto isso, Milo cura todos da cidade e fala que a doença deles não é ferrugem, mas sim uma outra doença simples. De repente, as crianças entram em desespero quando avistam cardumes de baiacu voadores vindo em direção à cidade.
cidade. Plum se pergunta por que eles vieram em pleno verão. Nuts diz que deve ser pela falta de comida, devido ao clima quente. Eles começam a atirar, mas não conseguem lidar com eles. Shosuke é pego por um deles. Bisco aparece e corta o baiacu ao meio, salvando assim a vida de Shosuke. Nuts pergunta como ele conseguiu escapar. Bisco fala que correntes não servem contra ele, muito menos aquelas barras enferrujadas. Ele começa a eliminar os baiacu um por um, até derrotar todos e salvar a cidade. Após isso, ele pula em direção a Akitawa e vai até Milo, para sair logo da cidade e continuar a jornada. Mais tarde, na cidade de Imiyama, os capangas de Kurokawa dizem que buscaram por todos os cantos dos túneis e não acharam o velho Jabe. Então Kurokawa estala os dedos e todos os capangas se ajoelham, exceto um. Quando ele está para se abaixar, Kurokawa o segura e fala que um caçador experiente não corre quando está sendo perseguido, mas sim tenta pegar o seu inimigo de guarda baixa. Kurokawa tira a máscara desse capanga e é Jabe disfarçado. Então já era. Após saírem de Tetsujin, eles chegam numa área com neve. O frio tá severo. Eles avistam um coelho do gelo. Milo resolve mostrar suas habilidades com o arco, conseguindo capturá-lo. Bisco vê algo estranho na neve e puxa. É Tirol que está congelada igual um picolé. Após isso, Milo pergunta como ela chegou aqui mais rápido que eles. Ela fala que pegou um helicóptero naquele templo, e no caminho foi atacada por uma defesa aérea, então acabou caindo ali. Em seguida, os três seguem caminho juntos. No entanto, Bisco e Tirol não se dão muito bem. Akitawa perde a paciência e derruba eles. Milo avista um pequeno povoado. Chegando lá, eles tentam negociar com o chefe da vila para conseguir alguns mantimentos. Porém, não dá muito certo, pois o chefe fala uma língua que eles não entendem direito. Eu não entendi o que ele falou. Mas para sorte deles, Tirol é fluente na língua do chefe, conseguindo assim os mantimentos que precisavam. Partindo de lá, eles chegam na entrada para a estação de trem. A entrada está selada pelo gelo, mas Akitawa resolve o problema. Lá dentro, Bisco usa cogumelos brilhosos para iluminar o local. Chegando na parte dos trens, eles encontram um trem ainda em bom estado, mas precisa de alguns reparos para funcionar. Tirol diz que sabe consertar, pois seu antigo trabalho era de mecânica. Ela fala para eles esperarem um pouco que logo ela termina de consertar. Enquanto isso, Bisco e Milo resolvem bater o rango e bater aquele papo. Milo pergunta se Jabe é o mentor dele. Ele fala que Jabe é o cara que ensinou tudo a ele, como usar o arco e como sobreviver. Tirol aparece e fala que terminou o concerto, e então se junta aos dois. Mais tarde, Tirol e Milo estão analisando um livro-guia com alguns rabiscos. Bisco fala que foram desenhados por um guardião do cogumelo. Então, ele pede para Milo ver os tipos de cogumelos. Milo se depara com um devorador de ferrugem e descobre o tipo de animal que precisam enfrentar para pegar o cogumelo. Ele fala que a criatura é uma cobra do cano, um animal que voa e que come grandes presas, como helicópteros e caças militares. Pois isso, Milo põe o trem para funcionar. No entanto, Tirol fala que não vai com eles. Então, eles agradecem ela por tudo e seguem em frente. No caminho, eles são atacados por várias criaturas. Então, os dois começam a atirar suas flechas. Porém, mais dessas criaturas continuam a aparecer. Bisco atira uma flecha que libera um tipo de gás venenoso, levando as criaturas de arrasta para cima. De repente, os dois são pegos por grandes tentáculos. Bisco consegue soltar Milo. O monstro tenta devorá-lo, mas ele enche a boca dele com cogumelos. Milo pede para Akitawa pegar o motor do trem e arremessar na boca do monstro. Então Bisco consegue se soltar e ajuda Milo a acertar a flecha no motor, causando uma grande explosão. Após isso, já fora do túnel, eles se veem diante de um grande precipício, um local conhecido pelo nome de A Ravina da Criança Chorosa. De repente, um grande pássaro pega a criatura que atacou eles. Em seguida, um monstro colossal, a cobra de cano, aparece e come o pássaro. Imediatamente, Bisco atravessa para o outro lado do precipício, então atira uma flecha, mas a pele do monstro é muito grossa. Parru aparece em sua moto e está vindo a toda velocidade na direção de Bisco. E assim finaliza este episódio. Deixa o like, se inscreva, tamo junto.